Bem, gravação iniciada. Estamos aqui para o nosso CA número 3. E esse CA número 3 está direcionado para prova P6. Prova esta que deve ser entregue até a próxima sexta-feira. Atendendo, então, a demanda de Cauã, vou falar um pouco sobre subconjuntos. Cauã, eu também tenho uma aula sobre subconjuntos, né? Eu já falei de subconjuntos em uma aula. Outra coisa também clara é que você pode e deve ir assistir a aula de subconjuntos. Ela vai estar mais completa, né? Mas eu vou abordar um pouquinho aqui, rapidamente, né? Porque eu acho que o foco desse A estaria centrado mais na P6, tá? Mas eu vou falar um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Do quadro branco, tá chegando agora. Estão vendo ou não? Sim, professor. Tá, beleza. Pronto. O que é que eu posso falar sobre subconjuntos, né? Que foi o que Cauã demandou. Os subconjuntos são as chamadas partes, né? Partes de um conjunto. Ou seja, são os pedaços, né? Partes de um conjunto. De um conjunto. Qualquer composição que eu possa fazer, né, a partir de um conjunto vai ser chamado de subconjunto. Se eu tenho o conjunto A, que possui só o elemento 3, os subconjuntos que eu posso criar, quais são? É o conjunto vazio e é o próprio conjunto, que é unitário. Se eu tenho um conjunto B, que tem os elementos 5 e 6, quem são os subconjuntos que eu posso criar? Eu posso criar o subconjunto vazio, conjunto vazio sem elementos. Eu posso criar o subconjunto só com 5. Eu posso criar um subconjunto só com 6. E posso criar um subconjunto com 2 elementos, que é o próprio conjunto B. Pronto, tá aqui. Vamos falar um terceiro exemplo agora. Conjunto C. Conjunto C, vamos supor que tem os elementos 7, 8 e 9. São 3 elementos agora, né? Então, o número de elementos de A é 1, o número de elementos de B é 2, o número de elementos de C é 3. Quem são os subconjuntos dele? Então, vamos lá. Você tem o conjunto vazio, sempre o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Você tem agora os conjuntos unitários, só o 7, depois só o 8, depois só o 9. Depois, agora os subconjuntos com 2 elementos. Tem um que tem o 7 e o 8, ou seja, eu teria o 9. Agora eu vou tirar o 8. E agora eu vou tirar o 7. Pronto, fiz todo o subconjunto de 2. E aqui tem o próprio conjunto C, que é formado por 3 elementos. Então, dá para perceber que quando eu tenho um conjunto com um elemento, então vamos fazer uma tabelinha aqui, né? Para relacionar o número de elementos. O número de elementos do conjunto com
com o número de elementos, o número de subconjuntos que ele possui. Subconjuntos desse conjunto, tá? Claro, que eu estou citando. Então, se tem um elemento, que é o caso aqui do A, eu tive dois subconjuntos. Quando eu tenho dois elementos, eu tive aqui 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Quando eu tive três elementos, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente começa a perceber, após escrever esses números aqui, né? O 1, 2 e o 3, mandando por 2, 4 e 8, a gente sabe que o número 2 é 2 elevado a 1. A gente sabe que o número 4 é 2 elevado a 2. E a gente sabe que o 8 é 2 elevado a 3. Então, perceba que apareceu aqui os números 1, 2 e 3, que tinham aparecido aqui. E daí vem então a fórmula, a desconfiança, né? Que se eu tivesse agora 4, se eu tivesse 4 na sequência, quantos seriam os subconjuntos? Então, seguindo aqui o padrão, deve ser 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então, se eu fosse fazer agora, né, um conjunto D com os elementos, sei lá, 2, 3, 4 e 5, com um total de 4 elementos, se eu for listar todos os subconjuntos, eu devo listar 16. Então, dá para adivinhar quantos subconjuntos vai ter. Então, se eu tiver 5, vai ser o dobro, 32. Se eu tiver 10, que é 2 elevado a 5, né? Se eu tiver 10, vai ser 2 elevado a 10. Aí dá origem à fórmula. Qual é a fórmula? Né? Se o número de elementos em um conjunto A é dado por x, esse conjunto né, o conjunto das partes, né, é chamado partes de A. Partes de um conjunto. Então, se o número de elementos do conjunto A é x, o número de elementos das partes desse conjunto A, ou seja, o número de elementos do conjunto que possui os subconjuntos dele, é dado por 2 elevado a x. Essa seria a ideia. Agora, Cauã, eu volto a falar, isso tem um vídeo, tá? No Teams, eu botei um documento lá com os links para os meus vídeos. Que aula é essa aqui? Eu posso procurar aqui na minha sequência e mostrar a você. Ó. Vou aqui abrir o meu documento. Ó. Deixa eu abrir aqui o meu documento. Ele é um documento do Word. Rapidinho aqui. Tá aqui, Cauã, ó. Então, essa parte aqui, ó, esse documento está lá no Teams, tá? Esse documento aqui é a parte aqui de conjunto das partes, ó, é a primeira aula, ó. Essa primeira aula, ela dura 1h35, ela fala sobre a definição, a simbologia e fala do conjunto das partes. Então, lá também já tem um vídeo falando sobre isso, se você quiser depois mais informações, tá certo? E eu recomendo, na verdade, para P1, vamos lá, para P1, eu recomendei os 7 primeiros vídeos, ó, do vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que incluiu conjuntos e conjuntos numéricos. Agora, para P2, eu recomendo o vídeo 8, o vídeo 9, o vídeo 10, o vídeo 11 e o vídeo 12. Eu acho que o 13 já não precisa. Deixa eu ver aqui o 13. Isso. O 13 já não precisa. Então, Cauã, eu recomendo agora que você assista do vídeo 8 ao vídeo 12, você não, todos da turma, referente a essa prova P2.
Eu fui claro, Cauã, em relação à questão aí dos vídeos? Gente, eu continuo com aquela dificuldade de ler o chat. Eu continuo com dificuldade de ler o chat, porque a minha tela não... Ela está sofrendo uma deformação na hora que eu abro o chat. Se alguém puder falar o que está sendo escrito, eu agradeço, tá certo? Porque eu não estou conseguindo ler agora o chat. Mas vocês estão me ouvindo, não estão? Estamos sim. Como eu não estou vendo o chat, eu não vi, né? Mas, Cauã, era mais ou menos isso ou você quer mais alguma coisa, Cauã? Não consigo ler o que está no chat. Se Cauã não falar, eu não vou... ou escrever, e alguém lê o que Cauã escreveu para mim no chat, eu não vou conseguir responder, pessoal. Não estou conseguindo ver o chat. Vocês estão vendo agora o que eu estou vendo, né? Rigorosamente. Eu não consigo ver o Claro, chat. sim, professor. Atendeu sim? Beleza. Próxima dúvida, então, em relação a P2. Professor, Diga. tem como explicar um pouco sobre a questão 5? Questão 5. Tem. Vamos abrir aqui ela. Todo mundo lendo a questão 5? Sim ou não? Sim, dá para ver. Pronto. Então, vamos lá. Faça o gráfico de uma função cujo domínio seja o intervalo que vai do 2 fechado até o 5 aberto e cuja imagem seja o conjunto com dois elementos, dado pelo n, onde n é o seu número da chamada, e pelo número menos 3. Primeiro comentário que eu posso fazer, Marcos, é que eu sugiro, se você quer responder essa questão, número 5, eu sugiro que você veja o vídeo, deixa eu voltar lá para os meus links, ó, que você veja esse vídeo aqui, ó. Aqui, ó, identificando uma função, seu domínio e sua imagem. Esse vídeo número 12, tá? A aula 12. Eu sugiro que você vá lá na minha playlist da matéria do primeiro ano e assista ao vídeo 12. Esse vídeo 12 vai te ajudar, tá? Porque tem a ver exatamente sobre essa habilidade que está sendo cobrada na questão do número 5. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ela para você aqui agora, tá certo? Então, vou falar um pouquinho sobre a questão 5. Antes, deixa eu logo copiar, que vai ficar mais rápido, né? Tá aqui, questão 5. Deixa eu copiar. Pronto, copiei. E vamos postar lá na... Oi. Eu vi uma aula lá que que o senhor explicou uma parte parecida com esse intervalo, sabe? Mas nessa questão não falava do conjunto com dois elementos. Aí eu fiquei na dúvida nessa parte aí, mas no intervalo já tirei a dúvida já dessa parte do intervalo. Agora é bom que você fale qual vídeo que você viu isso aí, porque o que eu me refiro foi o vídeo 12. Você já viu o vídeo 12, sim ou não? Eu não lembro se foi o 12, mas eu vou dar uma olhada aqui agora. Seja mais preciso em relação... E justamente eu gostaria que você comentasse isso, Marcos, você e todos da turma, nos vídeos, tá? Eu gostaria que você comentasse isso nos vídeos, desculpa, no relatório de vocês. O relatório que eu quero que vocês entreguem na sexta-feira, eu quero justamente que vocês sejam mais precisos, onde você diga, ó, no vídeo tal, eu aprendi tal coisa, no vídeo tal,
acho que ficou faltando tal coisa. Vocês têm que comentar o número do vídeo, né? Para a gente poder saber do que está falando, entendeu? Eu numerei os vídeos com esse objetivo, justamente, tá? Mas vamos lá, ó. Quando eu tenho uma função, né? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho uma função, vamos supor que a minha função seja essa daqui, ó, que vai desse ponto até esse. Vamos supor que aqui seja o número 1. Vamos puxar aqui, ó. Aqui é o número 1. Aqui é o número 4. Vamos supor que aqui seja o número 2. E vamos supor que aqui seja o número 6. Acabei de criar uma função. Acabei de criar uma função e ela está representada aqui graficamente. A função está de azul, né? A função é tudo que eu fiz de azul. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quantos pontos tem essa função aqui que eu acabei de fazer? 2. Não, não. Tem muito mais que 2. Tem esse ponto aqui, mas tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. Quando eu faço uma linha, quer dizer que eu tenho infinitos pontos. Porque na reta real existem infinitos números. Então, eu estou mostrando aqui essa ideia, né? Se eu faço uma linha, atenção, se eu faço uma linha, eu tenho infinitos pontos. Então, essa função possui infinitos pontos. Mas muito obrigado pela resposta. E é errando que a gente vai entendendo o processo. Errar, gente, é fundamental, né? E a participação de vocês eu preciso muito aqui na aula. Então, muito obrigado pela resposta. Bem, então tá aqui. Ela tem infinitos pontos. Quem é o domínio? Então, a pergunta central. Quem é o domínio desse meu exemplo? E quem é a imagem desse meu exemplo? Bem, o domínio você sabe que é dado pelo valor do x. Então, como tem infinitos pontos, nós temos infinitos valores aqui no domínio. Infinitos. E esses infinitos pontos que agora eu estou tracejando, que eu na verdade devia ter feito de verde, né? Porque não fazem parte da função, essas linhas aqui. É só para a gente entender que o domínio desses pontos é dado aqui, nessa região, que agora eu vou pintar, ó. Essa região que eu estou pintando de amarelo corresponde ao domínio. Aqui a bolinha, como aqui é fechado. E aqui, como a bolinha aqui aqui é aberto. Então, esse cara daqui é o domínio. Esse cara daqui é o domínio. Então, quem é o domínio, pessoal? Me ajudem? Intervalo do 1 ao 4. Exatamente. O intervalo que vai do 1, fechado, até o 4, aberto. Essa é a resposta. E eu faço agora a mesma pergunta para imagem. Quem é a imagem, pessoal? Se o domínio corresponde ao valor do x, a imagem corresponde ao valor de quem? Do y, né? Então, eu estou perguntando, esses infinitos pontos aqui, eles batem aonde agora no eixo y? Onde é que eles batem, esses infinitos pontos? Onde é que eles batem no eixo y? Agora eu vou pintar de preto a região que corresponde à imagem. Ó, vou pintar agora. É essa região daqui. Ó. Aqui fechada, porque aqui é fechado. E aqui é aberto, porque aqui é aberto. Pronto. Pessoal, quem é a imagem, então? 2 fechado e 6 aberto. Mas faltou uma palavra muito importante. Qual? Intervalo, né? Porque no conceito de intervalo está essa ideia de infinitos pontos. Né? Eu defini intervalo naquela aula como um pedaço da reta real.
E a reta real, ela possui infinitos pontos. Qualquer pedaço que eu pegue dela vai ter também infinitos pontos. Então, o correto é falar, a imagem é o intervalo que vai do 2 fechado ao 6 aberto. Eu pergunto, esse exemplo que eu acabo de dar agora, esse exemplo aqui, que eu acabo de dar agora, satisfaz a esse enunciado aqui? Sim ou não? Não. Não. Eu dei um exemplo onde o domínio era um intervalo, então até pelo menos nesse aspecto coincidiu, mas a imagem não. Agora eu vou dar outro exemplo. Gente, isso está no vídeo que eu já gravei. Então, se virem o vídeo, vocês vão constatar o que eu estou falando. Vou dar outro exemplo aqui agora. Ó. Professor, Oi. mas nessa questão aí, por exemplo, não é necessário fazer essa marcaçãozinha, sim, eu risco na bolinha fechada e bolinha aberta no gráfico, não, né? Você podia repetir a pergunta sobre a marcação da bolinha aberta e fechada, mas eu não entendi exatamente o que você está perguntando. No gráfico, a marcação da bolinha aberta e fechada no gráfico. Não é necessário fazer, não, Precisa. né? Eu não fiz aqui, eu não marquei aqui. Aqui a bolinha não está fechada e aqui não está aberta. Eu marquei sim, tem que marcar sim. Na hora que eu faço o gráfico, tem que estar claro se a bolinha está aberta ou fechada. Em outras palavras, se o ponto faz parte ou não da função. Quando a bolinha está aberta, quer dizer que a função, aquele ponto não faz parte. Então, esse ponto aqui não faz parte. Já esse ponto aqui, o ponto 1, 2, né? O ponto 1, 2, esse ponto pertence à função, porque a bolinha está fechada. Já o ponto 4, 6 não pertence à função, porque a bolinha está, o quê? Aberta. Então, essa questão da bolinha aberta e fechada é importante para saber se o intervalo que você vai falar ou não, se ele faz parte ou não. Qual é o limite dele. Vamos dar outro exemplo aqui agora. Marcos, será que eu fui claro ou não? Ou está confuso ainda? Professor, dá para entender. Deu para entender? Vamos lá, de novo aqui, ó. Agora eu vou botar a bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. E aí agora eu marco duas informações. Esse cara aqui manda para o 3, esse cara aqui manda para o 10. Esse cara aqui manda para o 8. Perceba que é uma reta, é um pedaço de uma reta horizontal. Todo mundo percebendo que a reta que eu fiz aqui de azul, ela está paralela ao eixo X. Todo mundo concorda comigo ou não? Tá, eu entendi, todo mundo entendeu o que eu quis fazer? Sim ou não? Beleza? Sim, pessoal? Não? Eu acabo de fazer uma reta horizontal. Todo mundo entendeu isso ou não? Sim. Beleza. Aí eu pergunto, vou fazer a mesma pergunta. Essa função que está de azul nesse meu gráfico que eu estou trabalhando agora, ela possui quantos pontos? Infinitos. Ah, exatamente isso. Qualquer curva que eu faça a partir de agora, num gráfico, você vai dizer sempre que tem infinitos pontos. Se não tiver infinitos, eu vou ter que marcar pontos separados. Se eu marcasse uma função só com esses 5 pontos aqui, ó, pronto, aí não, aí seria finito, né? Mas quando eu fizer uma linha, a partir de agora sempre vai ser infinitos pontos. Eu pergunto para vocês, quem é o domínio dessa função? Quem são os valores de x que eu posso atribuir para a variável x nessa função? Ninguém vai arriscar? Gente, ela tem infinitos pontos. Ó. Esse cara é um ponto, esse cara aqui é outro, esse cara aqui é outro, esse cara aqui é outro.
Cadê as imagens dela? Ó, esse cara tem... Desculpa, cadê os domínios? Esse cara tem esse domínio aqui, esse cara tem esse domínio. É só fazer retas paralelas ao eixo Y que a gente vai ver o domínio. A região do domínio, pessoal, é dada por isso aqui, ó. Então, conclusão. Opa, passei um pouquinho do que devia, tá certo? Passei. Aí eu pergunto a vocês, então, quem é o domínio dessa função, pessoal? Aqui aqui a bolinha está aberta, então aqui vai ser aberta, e aqui também a bolinha está aberta, aqui vai ser bolinha aberta. Quem é o domínio, pessoal? Um intervalo que vai do 3 ao 10. E as bolinhas... Estando aberto nos dois, não é isso? Uhum. Pronto, respondemos. E agora quem é a imagem, pessoal? Quem é a imagem? Ou seja, agora os valores de y. Enquanto o domínio, né? Eu chamei aqui de x. A imagem é dada por quem? Pelo 8. Pelo 8. Quantos elementos possui a imagem? Só um. Só um. É um conjunto unitário. Entendido? Então, perceba que ambos, tanto esse exemplo quanto esse exemplo, a função possui infinitos pontos. Tanto aqui, né? Essa frase aqui vale tanto para cá quanto para cá. Vale para as duas. Agora, o domínio é um intervalo no primeiro, o domínio é um intervalo no segundo exemplo. Agora, a imagem é um intervalo no primeiro, ou seja, um conjunto infinito, e a imagem é unitária no segundo exemplo, ou seja, possui uma quantidade finita de elementos. Será que deu para melhorar, pessoal? Ou não? Vou dar mais um exemplo, o último, tá? Vou dar um terceiro e último exemplo. Vamos ver se estão ligados agora, hein? Vamos lá. Eu vou dar uma função formada por 3 pedaços, ó. Bolinha fechada, bolinha aberta, bolinha aberta. Gente, eu tô fazendo torto porque é a mão livre, viu? Mas devia estar alinhado, devia estar reto, viu? Perdoem a falha aqui minha. Vamos supor que aqui seja o número 2, aqui seja o número 3, aqui o 4 e aqui o 5. Vamos supor que aqui seja o número 5, aqui o número 10 e aqui o número 12. A função é o que está de azul, deixando bem claro, a função é o que está de azul. Tá? Eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz nos dois primeiros. Essa função possui quantos elementos? E aí, pessoal? Hein, gente? Essa função possui quantos elementos? Essa função que está de azul. Quando eu falo a função, eu me refiro ao que está de azul. Possui infinitos. Isso. Novamente, ela também possui infinitos. Por quê? Porque isso aqui é um pedaço de uma curva. Isso aqui já é um 5, bastava ter esse pedaço, mas aí tem 3 pedaços. Então, ela, claro, possui infinitos pontos. Agora eu pergunto a vocês.
Quem é o domínio dessa função? Intervalo do 2 ao 5. Perfeito, exatamente isso. Intervalo que vai do 2 ao 5. 2 fechado e 5 aberto. Por quê? Porque eu vou ter pontos em todos os valores aqui. Ó, todos aqui. Bolinha fechada aqui, bolinha aberta aqui. Cuidado que, por exemplo, se eu trocasse aqui essa bolinha fechada aqui, atenção, hein? Por uma bolinha aberta aqui, o que é que mudaria no domínio? Aqui embaixo já estava fechado, hein? Aqui embaixo já tá, desculpa, já estava aberto. Agora eu tornei aberto o de cima também. Eu pergunto, o que é que vai mudar no domínio agora? O 4 deixa de fazer parte do domínio. Então, eu tenho que retirar o número 4. Um elemento só. Então, fique atento a essa questão do aberto e do fechado, né? Tá? Essa questão do aberto e fechado é importante, lá, lógico, né? Mas vamos voltar para o original. Vou deixar a bolinha fechada aqui e vou deixar o domínio de antes. Ou seja, o domínio que vai, o intervalo que vai do 2 ao 5. Agora, a pergunta importante. Quem é a imagem? É um intervalo, sim ou não? Preciso que vocês respondam. É um intervalo, sim ou não? A quantidade de elementos da imagem é finita ou é infinita? Galera, preciso que vocês respondam. Bem, ninguém respondeu, mas eu vou responder assim mesmo. A imagem dessa função ela é formada por apenas 3 elementos. O elemento 5, o número 5, o elemento 10 e o elemento 12. Ele é formado por 3 elementos. Enquanto o domínio possui infinitos elementos, por isso que eu optei esse intervalo, essa imagem é formada só por esses 3 tracinhos pretos que eu marquei aqui. Gente, deu para melhorar alguma coisa ou não? Professor, e porque não é o intervalo do 5 ao 12? Não é o intervalo do 5 ao 12, porque... deixa eu fazer um gráfico melhor, então. Peraí. Então, deixa eu fazer um gráfico melhor. Esse gráfico ficou muito improvisado. Vamos fazer um gráfico melhor para eu tentar responder com mais qualidade a sua pergunta. Sua pergunta é totalmente pertinente e é a confusão de muitos alunos. Então, vale a pena a gente explicar com bastante atenção essa questão aí agora. Está aqui um plano cartesiano. Está aqui o valor de y. Está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. A minha função vai ser formada por... Vamos usar a reta de novo, ó. Esses 3 pedacinhos aqui. Pronto. Tá aqui nossos 3 pedacinhos. Aí eu vou levar agora cada um dos pedacinhos para cá. Ó, levar o primeiro pedacinho. Tá aqui. Vou levar o segundo pedacinho. Vou levar o terceiro pedacinho.
Vou puxar aqui as retinhas verticais para poder dar a abscissa desses pontos. E vou agora marcar. Aqui vai estar aberto, aqui vai estar fechado, aqui vai estar aberto, aqui vai estar aberto, aberto e fechado. E aqui são os números 1, 2, 3 e 4. Agora, dando as imagens. São agora retas horizontais que eu estou traçando. Vamos supor então que esse cara seja o 4, o 8 e o 12, por exemplo. E esses aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4. Eu pergunto para vocês, eu vou repetir as perguntas do outro. Vamos lá, agora que esse gráfico está um pouquinho melhor, acho que vai ficar mais fácil de entender. Quantos pontos possui essa função? Hein, gente? Essa função possui quantos pontos? Gente, quantos pontos? Infinitos? Infinitos, beleza. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, faz parte da função? Esse que eu estou marcando agora, faz parte, sim ou não? Esse aqui, faz? Gente, esse ponto aqui, ó, faz parte da função? Gente, a bolinha está fechada, sim ou não? Esse ponto aqui, ele faz parte. Por que ele faz parte? Porque a bolinha está, bola o quê? A bola está fechada. A bola fechada, na nossa convenção, quer dizer que o número, ele pertence a... Opa, foi mal. Ele pertence à função. Ele pertence à função. Gente, esse ponto aí, quem é o domínio e quem é a imagem desse ponto aqui? Por favor, me digam. Quem é o domínio desse ponto? 4, 4. E quem é a imagem desse ponto? 12, 12. Então, esse ponto faz parte. Esse ponto aqui faz parte da função? Sim ou não? não, Não, ele não faz parte. Por quê? porque a bola está aberta. Exatamente. Esse ponto aqui no meio, ó, que eu acabo de marcar agora, esse ponto faz parte da função? Sim ou não? Esse ponto aqui, ó, faz parte? Faz. Faz. Por quê? Porque faz parte da linha. Faz parte, pois pertence à linha. E a linha é o conjunto dos pontos da função. Quem é o domínio e a imagem desse ponto aqui? Domínio e imagem dele. O domínio não sei o valor exato, mas deve ser algum número entre quanto? Deixa eu atribuir. Vamos supor que esse cara aqui seja 3,4. Então, quem é o domínio e quem é a imagem dele? Vamos lá, gente? Domínio.
Professor, então pode ser qualquer número entre 3 e 4. Sim, mas eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi aqui, cara, ó. Você não tá vendo, não? Sim, sim. Então, quem é o domínio desse ponto? 3,4. Beleza. E quem é a imagem desse ponto? O 12. Continua a ser o 12. Para separar os dois, se eu usar vírgula agora, vai gerar confusão. Então, eu vou usar ponto e vírgula, viu? E aqui, né? Para separar os dois. O que eu quero mostrar com isso? Que esses dois números aqui, esses dois pontos aqui, esse ponto aqui e esse, eles têm a mesma imagem, imagem 12. Então, eu vou mais longe. Se eu marcar mais pontos em cima dessa reta aqui, todos os pontos dela têm que imagem? A mesma. No caso, 12, exatamente. A mesma e no caso, 12. Já esses pontos daqui, que são infinitos, tem que imagem, pessoal? 8. 8, exatamente. E já esses pontos daqui, tem que imagem? 4. 4. Algum desses pontos que eu marquei tem imagem, por exemplo, 7? Sim ou não? Não. Não. Por isso que não é um intervalo, Marcos. Ou seja, quem é a imagem dessa função, Marcos? Diga aí para mim. 7, 8 e o 12. 7 não. O 4. É o 4 aqui. Isso. 4, 8 e o 12, Marcos. Exatamente isso. E quem é o domínio? Vamos ver se vocês acertam. Preste atenção lá. Quem é o domínio? O intervalo do 1 ao 4. Exatamente, mas tem que tirar um cara que não faz parte. Opa, peraí, no 1 tá aberto, foi mal aqui. No 1 está aberto, é o intervalo do 1 ao 4, no 4 está fechado, mas tem que tirar um elemento que não faz parte. Quem é? Que as bolinhas estão abertas nele. As duas. A bolinha está aberta aqui e aqui. Ou seja, nesse 3 aqui, ó. Quer dizer que o 3 não faz parte da função. Se não faz parte da função, tem que tirar ele, ó. Conjunto diferença, ó. Um conjunto menos o outro. É quando você retira elementos. Pessoal, deu para entender? Ou não? Marcos, melhorou, piorou ou ficou na mesma? Deu para entender. Fala de novo, Marcos, que o som do seu microfone está confuso. Deu para entender. Ah, que bom, Marcos. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito desse exemplo? Esse exemplo agora eu acho que melhorou um pouquinho de qualidade e aí fica mais fácil de entender. Mais alguém, pessoal? Aguardando vocês. Sua dúvida foi tirada? Quer dizer, Marcos, se você sente condição de fazer a questão 5 agora, eu não resolvi para você a questão 5 não, mas com essas pistas que eu dei, será que já melhorou? Eu preciso que você fale no microfone para eu ouvir. Melhorou 5%. Que bom então, Marcos. Beleza. E ninguém mais está falando nada, eu vou imaginar que também ajudou os demais. Continuo agora aguardando vocês. Vamos para onde agora? Já abordamos a questão de número 5 da prova. Para onde vamos mais?
Quem for falar tem que ser no microfone ou alguém tem que ler. Professor, Oi. tem como dar um exemplo semelhante à questão 4? Um exemplo da questão 4. Tem sim. Vamos lá. Questão 4 é essa daqui. Vamos lá. Seja a função dada algebricamente por isso aqui. Ah, essa questão tem um erro, viu, pessoal? Ó, eu já ia fazer uma errata e legal você ter falado. Aqui tem que ampliar. Não, tem erro não, tem erro não. Esquece, esquece. Eu pensei que ia dar um problema, mas eu acho que não vai dar, não. Acho não, não vai dar. Ou, peraí, vai dar. Pode ser que dê. Rapidinho, tá, pessoal? Não, não vai dar problema, não. Esquece, esquece. Eu ia fazer uma errata, mas não tem errado. Mas vamos lá. 4. Seja a função dada algebricamente por f, aí ele representa um conjunto aqui com 5 elementos, o menos 1, o 3, o 4, o 5 e o 8. Setinha naturais, quer dizer que o domínio é dado por um conjunto com 5 elementos e o contradomínio é dado pelos naturais, que é um conjunto infinito. Então, olha que o domínio pode ser finito e o contradomínio infinito. Então, essa é uma informação que eu estou dando através desse exemplo. Onde y é igual a 3x ao quadrado. Esse mais aqui, a errata seria essa aqui, ó, só. Desse mais não precisava de nada, não precisa, né? Desse mais aqui, ó. Ou seja, 3x ao quadrado, vou fazer essa correção depois lá no Teams, tá? Esse mais aqui não faz sentido ali, não tá ajudando em nada. Então, onde y é dado por 3x ao quadrado, menos 2x mais n. Informe todos os pares ordenados que formam essa função. Bem, eu já expliquei para vocês na nossa última aula, né, o conceito de par ordenado, né? Já foi explicado na nossa última aula. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer nesse problema é atribuir cada um desses valores que pertence ao domínio à letra que representa o domínio aqui, que é a letra x, e calcular o seu y correspondente. Então, deixa eu copiar rapidinho aqui a questão 4. Pronto, tá aqui ela. Vamos lá para a nossa mesa. Pronto. Olha isso aqui. Pronto. Tá aqui a nossa questão para a gente ter como referência. Aí eu vou criar uma outra, tá? Eu vou criar um outro exemplo parecido com esse. Eu tenho uma função g, que é dada pelo conjunto. Menos 3, 0, 5 e 8. Onde o contradomínio é formado pelos naturais. Onde y é igual, onde y é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 15. Pronto, essa é a lei aqui. E aí eu peço a mesma coisa, informe nessa questão agora, né? Não vou usar isso aqui eu não vou usar, porque eu não vou fazer a questão no lugar de vocês, mas eu vou usar um exemplo muito parecido, onde eu troquei esse domínio aqui, né, por esse domínio aqui, fiz só essa troca e mudei essa lei daqui por essa lei daqui, tá? Então, um problema muito parecido. E a pergunta que eu faço nessa questão aqui é a mesma. Informe todos os pares ordenados que formam essa função. Todos. Bem, então, basicamente, o que a gente precisa é fazer, né, os pontos associados, né? Ou seja, os valores de x são menos 3, 0, 5
e 8. Não sou eu que estou pedindo, é o problema que deu isso. Então, eu tenho que usar esses valores. E a lei é essa. Então, por exemplo, menos 3, pessoal, manda para quem? Quem é o par? Eu quero formar o par ordenado. Par ordenado quer dizer que é formado por um x e por um y. Eu preciso calcular esse y aqui. Como é que eu calculo ele? Fazendo o quê? Fazendo o quê, pessoal? No lugar da letra x, eu vou colocar justamente esse número aqui, menos 3. Então, vai ficar, ó, 3 vezes. Aí eu boto o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, mais 5. Ou seja, no lugar da letra, o que eu fiz? No lugar da letra X. Mais 15 não, professor? Ah, tem razão. Obrigado. Vou corrigir. Obrigado. Perfeito. Pronto, agora é só fazer conta. O que eu estou querendo cobrar com isso é saber se vocês sabem substituir na letra e se vocês sabem fazer as contas. Então, por exemplo, aqui vai ficar 3 vezes. Aí tem que fazer o menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. E menos com menos na multiplicação, vocês têm que saber a regra de sinais, vai dar mais 9. Então, eu vou botar 9 aqui no lugar. Menos com menos na multiplicação, isso aqui é uma multiplicação, vai dar mais, e 4 vezes 3 dá 12. E o 15 eu repito. Pronto, agora posso fazer o 3 vezes 9, que dá 27. E agora eu tenho que somar com 12, tenho que somar com 15. E 27 somado com 12, somado com 15, vai dar quanto? Aqui vai dar 39, aqui vai dar 54. Eu acabo de descobrir que esse cara daqui é o 54. Esse é o primeiro par ordenado. Quantos pares eu vou ter nesse exemplo? 4. 4, já que eu defini 4 elementos aqui no domínio. No exemplo que vocês vão me entregar, vai ter quantos elementos, vão ter quantos pares ordenados? 5. Quando eu falei todos, né? Eu quero, então, todos os 5 pares ordenados aqui, a partir desse exemplo que foi dado aqui. Marcos, deu para entender como é que faz? Sim ou não? Eu esclareceu bastante. Qual era a dúvida que você tinha nessa questão, Marcos? Era só no... O sinal de mais também estava confundindo um pouco da questão aí que o senhor consultou, da equação. Aquele mais aí, que estava, era isso? Isso aí eu estava Isso estava errado, né? Mas obrigado que eu acabei de ver um erro e eu vou corrigir esse erro agora, rapidinho. Vamos fazer isso. Vou fazer isso agora. Vocês vão ver a correção feita, vocês vão ver. Troquei. Eu vou mandar salvar como aqui. Não, vou mandar salvar simplesmente. Pronto. Aí agora eu vou mandar salvar como e criar o PDF. Criando o PDF. Ele vai dizer que já existe. Aí você quer passar por cima? Sim, quero passar por cima. Pronto, ele acaba de criar um novo arquivo. Aí eu vou lá na página do Teams. Vou lá em arquivos. No Teams. Vou lá em arquivos, está abrindo, né? Está demorando um tempinho. Vou lá, vou selecionar a P2, que está colocada lá. Vou excluir ela. Pronto, acabo de excluir a P2. E agora eu vou carregar a nova P2. P2 DEP, tá aqui. Pronto. Pronto. E acaba de estar carregado lá o arquivo com a correção.
E valeu, agradeço a vocês aí por ter me mostrado o erro da questão. Eu pensei que tinha um erro, mas na verdade existia outro erro. Então esse erro já está corrigido. É um erro que não vai afetar a solução, mas quer dizer, mas tira uma dúvida que poderia surgir por causa disso. Pronto, pessoal, já vimos a questão 4 e já vimos a questão 5. Para onde vamos mais agora? Estou aguardando vocês. Lembrando que eu não estou vendo o chat, eu estou apanhando aqui, ó. Tô apanhando aqui para conseguir. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Galera, vocês estão me ouvindo? Sim. Mais nenhuma dúvida? Então só era essa, 4 e 5? Por enquanto. Eu vou só fazer uma coisinha rápida aqui, pessoal. Eu vou me desconectar e conectar para eu conseguir ver o chat de novo. Pelo menos a primeira vez eu consigo ver. Rapidinho. Vou sair e vou voltar. Bem rápido, tá? Pessoal, voltou a me ouvir? Voltaram a me ouvir? Sim. Pronto. Então, acabamos de ver a questão 4, acabamos de ver a questão 5. Vocês têm mais alguma questão que queiram ver da prova? Podemos encerrar então, é isso? A aula? Lembre que vocês têm que falar comigo. Eu não estou acessando o chat, tá? Eu não estou acessando o chat. Então tem que falar pelo microfone para eu ouvir. Para eu saber o que vocês estão falando. Encerramos a aula, pessoal? Por mim, sim. Pronto. Então, como ninguém está mais falando, obrigado por você ter falado, Luana. Como mais ninguém está se manifestando, eu vou interromper a gravação da aula agora